Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos vamos refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, desta feita na perspectiva musical, uma grande arma que serviu Moçambique nas diferentes frentes, portanto, nas diferentes fases do seu combate visando conquistar a independência nacional, que foi proclamada precisamente a 25 de junho, corria o ano de 1975. E para esta reflexão, hoje temos como convidado Humberto Carlos Benfica, mais conhecido por Uazimbo, que é bem-vindo para esta Muito obrigado. Muito obrigado. Humberto, onde é que se encontrava a 25 de junho de 1975, quando o presidente Samora Machel proclama a independência nacional em pleno estádio da Machava? Muito bem. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Aproveitando a saudar os telespectadores que nos acompanham neste momento. Nessa ocasião, eu vivia na Irmãos Robi. Na cidade de Maputo. Na cidade de Maputo. Então, cidade de Lourenço Marques. Exatamente. Então, havia me mudado por causa das transformações políticas que favoreciam para sairmos do subúrbio para a cidade. E então, a opção da família foi o Alto Maia, que ficava mesmo pertinho de casa. Então, lembro-me que acompanhei as notícias através da rádio, a proclamação da independência, mas como eu sou uma pessoa bastante reservada, não gosto de aglomerações, apesar de ser músico e cantar para massas, mas nesse caso comecei a calcular a enchente no estádio da Machava para acompanhar a proclamação. Preferi acompanhar pela rádio, junto com a família. Então, respondendo à sua pergunta, diria que nessa ocasião eu estava mesmo em casa, junto com a família, a acompanhar todas as notícias pela rádio. E nessa altura não havia televisão? Não havia televisão, a gente cingia-se apenas a abraçar o rádio, né? Ficávamos ali todo mundo à volta da rádio e mandar calar quem tivesse a fazer barulho. E acompanhávamos as notícias assim. Exato. Mas não nasce na cidade de Lourenço Marques, não? Eu nasço na cidade de Lourenço Marques, precisamente na Mafalala, no bairro da Mafalala. Por consequência de trabalho, os meus pais assinam um contrato para Gaza. O meu pai era motorista de uma grande empresa de descasque de arroz, a fábrica orizícola no Chibuto. Então, através disso eu conheço Chibuto. E travo amizade. As minhas primeiras amizades foi Hortêncio Langa. Foi Hortêncio Langa. Deus que o tenha. De que Deus o tenha. Foi Hortêncio Langa e outros que já não fazem parte dos vivos, infelizmente. Então, felizmente, no mesmo ano, ingressamos para a escola primária no Chibuto, exatamente. Entretanto, fomos avançando. Eu, na qualidade de mais velho, já tinha começado a instrução primária aqui na igreja de Santa Ana da Munhona. Ok? Mas, entretanto, quando chego a Chibuto, sou obrigado, aliás, a minha mãe é obrigada a fazer-me um novo registro. Um novo registro para poder frequentar a escola Gomes da Costa. Marechal Gomes da Costa. Lembra-se que naquela altura havia os indígenas e havia os assimilados. Os indígenas assimilados. E então tinha que ser, para ingressar na escola General Gomes da Costa, tinha que ser um assimilado. Então, graças à minha mãe era uma grande guerreira, e com a ajuda do pai do Hortêncio, que acabou sendo o padrinho das minhas irmãs, consegui a nova documentação e ingressei para a escola com Gomes da Costa, com Hortêncio Langa e outros colegas que já não são vivos, como dizia. E como é que se dá o nome do Uazimbo? Como é que nasce o nome do Uazimbo? Não é esse o nome do registro? Não é esse não é nome oficial.
Como sabe, na juventude, eu costumo dizer que as juventudes são todas iguais. Em qualquer parte do mundo, a juventude tem a mesma forma de estar e de ser. Ainda hoje aqui, depois da nossa independência, a juventude continuou e continua a portar-se como juventude. Tens o tico-tico no futebol, não é nome oficial. Temos o Denoji, não é nome oficial. Temos o Zico, não é nome oficial. Só para citar alguns exemplos, né? Temos muitos astros do futebol e da música que não ostentam um nome oficial. E no meu caso também não faltou a coisa. Não falhou exatamente. Então fomos assim, através... Na época em que nós éramos miúdos e começávamos a engrenar nas lides musicais, no Chibuto havia um clube que levou muito tempo para a obra ser terminada, a obra de construção. Mas, no entanto, havia uma cave que estava preparada e que era ali onde se projetavam os filmes. Perdão. Lembro-me na altura que a publicidade tanto do cinema que fosse passar naquele final de semana, os cartazes eram colados numa grande tábua e haviam jovens que se ofereciam para carregar aquela tábua e andar de rua em rua nas artérias da vila. E com uma campainha, clem, 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 clem. Quando ouvíssemos a campainha a tocar, já sabíamos, ei pá, cinema, vamos lá ver o cartaz. Lembro-me que numa dessas ocasiões, vamos ver a tábua da publicidade e vimos ali uns cartazes que era um filme japonês. Aí começamos a ler a ficha técnica e a biografia dos artistas, etc, etc. E havia lá, entre o Azimbo, havia outros nomes, que todos nós ali, aquela idade da coisa da criancice, né? Cada qual escolheu o seu nome. Da mesma forma como também escolhíamos carro. É meu carro, aquele é meu carro, etc, etc. Então, nós também fazíamos isso. Eu fiquei com o nome, como é que se chama? O pseudônimo de Oazimbo. E o Hortêncio ficou com outro pseudônimo. O Hortêncio chamava-se Totanka Mick. E havia outro que se chamava Nakadai. Olhando para a sonoridade destes nomes, há de compreender naturalmente que são nomes japoneses. E depois havia o Nasukimi, etc, etc. Então cada qual ali escolheu o seu pseudônimo e ficamos assim. Mas ao andar dos tempos, acredito que os meus colegas não levaram avante essa ideia dos pseudônimos. Uma ocasião, já em Lourenço Marques, de regresso a Lourenço Marques, e já era músico, já cantava e era remunerado por cantar. Lembro-me que sou contratado no Pinguim. Pinguim era uma boate, cabaré, na Rua Araújo, exatamente. Hoje Rua do Bagamoio. Pronto, eu fui fazer o teste e tal, passei o teste, então o senhor lá, por acaso, era o Alex Barbosa, grande empresário Alex Barbosa. Ele era porteiro e promotor naquele cabaré. Ele pergunta, estás contratado, mas agora diga-me uma coisa, não tens um pseudônimo? Você chama-se Humberto. Eu disse, Humberto, mas não tens outro nome, pseudônimo? Então eu lembro-me do Azimbo. Eu tenho, sim senhor, o Azimbo. Pontos. Dia seguinte o meu nome veio em grandes parangonas, na vitrina da Night Club, daí nunca mais. Então tornei-me conhecido em todos os cantos, como tal, até hoje.
Quando regressa a Lourenço Marques de Chibute, para onde se deslocaram na companhia dos pais, o regresso foi definitivo. Foi definitivo, sim. Não, mas voltou a sair nem de Lourenço Marques na altura, nem de Maputo. Nada. Foi definitivo, sim, senhor. Portanto, a sua infância atravessa também o período colonial. Que Certo. episódios, pela negativa primeiro, terá vivido decorrentes, portanto, do sistema que nessa altura vigorava, o sistema colonial? Sei que viveu alguns episódios. Sim, vivi, sim, senhor. Embora alguns possa não me lembrar, mas vivi. Lembro-me que na Ponta Vermelha, aliás, até hoje isso acontece, aqui na Júlio Nyerere, você não pode andar pelo passeio do Muro da Presidência. Não pode andar e não te deixam andar. Tem que ser deste lado de cá. Então, na Ponta Vermelha também era assim. Okay? Tinha os guardas, aí a gente não podia, tínhamos que escolher uma outra passadeira para poder circular. E aquilo nos metia muito medo. Pá. Os polícias vestidos de preto e etc, com aquelas vestes todas. Pronto. Esse foi um passo. Mas há outros passos que concorriam para a segregação racial. Tais como não entra aqui, aqui não pode entrar, aqui você não pode sentar, etc. Isso acontecia no Café Scala e no Continental. Aquilo repleto de gente de cor. Nós limitávamos apenas a passar pelo passeio. Por mais que quisesse comer uma arrofada ou tomar um refrigerante, não tínhamos acesso. E outros aspectos que aconteciam não só em Lourenço Marques, como aconteciam em vários lugares. Tem um episódio aqui que foi marcante para toda a nossa comunidade, na altura, e não só, assim como para a família do Hortêncio Langa. Acredito que ele muito poucas vezes falou deste assunto, mas é um assunto que, nos primórdios da nossa carreira, porque apesar da segregação, nós tínhamos amigos brancos, filhos daqueles latifundiários, Oliveira, os algodoeiros, os donos daqueles campos de cultivos que havia ali à volta, na baixa da vila de Chibute, e que estudavam em Lourenço Marques. Nós, na altura das férias, eles voltavam para o convívio familiar. E eram nossos amigos. Encontrávamos-nos ali nos jardins da administração do Chibute, da vila, e jogávamos juntos a bola. E assim que tomaram conhecimento que nós tínhamos a destreza de tocar instrumentos musicais, interessaram-se mais de conviver conosco. Tanto assim que um belo dia fazem-nos um desafio, uma proposta de tocarmos para um baile de fim de ano. Entreolhámos-nos e decidimos que sim, éramos capazes de fazer isso, porque tínhamos um certo repertório e gozávamos da simpatia da população, da comunidade, etc. E aceitamos o desafio. Então foi-se buscar, eles encarregaram-se de pedir o microfone ao padre. O amplificador não sei aonde é que foram arranjar, outros lembram que foram até Xai-Xai. O meu fulano, meu parente, que Xai-Xai tem isto e aquilo, etc. Viola, vamos buscar. Então trouxeram. E fez-se o baile. Foi a nossa primeira experiência e batizado nas lides musicais. Agora tem aqui um detalhe muito importante. Aquilo era só entre brancos. Os únicos de cor eram os serventes e os músicos. Veja só que foi tão grave, que até o pai do Hortêncio não foi deixado entrar. Apesar de ter-se
se apresentado como tal, não foi deixado entrar. Sabe como é que quando um guarda é guarda, né? Muitas das vezes, e concretamente naquela altura, não deixa acontecer isto, não deixa acontecer aquilo. Então eles cumpriam a risca. Porque eu acredito que aqueles empregados de mesa, o porteiro e tudo mais, conheciam o pai de Hortêncio. Porque o pai de Hortêncio era tido como um médico na vila de Chibuto. Sim, sim. Ele até fazia operações e tudo mais. Era um sujeito com uma capacidade que era conhecido por nos arredores e substituía o médico. Então, não acredito que aquele porteiro naquele dia não conhecesse o senhor Ernesto Langa, que era assim como ele se chamava. Mas pronto, estava a cumprir ordens, não deixou o senhor entrar. Porque, pronto, ele é movido pela curiosidade. Meu filho está a tocar para o Estonhana, está a tocar para não sei quem. Não, vou lá ver. Então, mas nós não acompanhamos isso, porque estávamos envolvidos no palco a tocar. Só ficamos a saber quando terminou o baile. Voltamos para casa, Hortêncio já a contar, diz que o pai lhe conta esse episódio. Está a ver? E então, respondendo, portanto, à pergunta que me faz, esse foi um dos marcos do colonialismo. Pela negativa. Mas pela nós negativa, sabemos, exatamente. Sim, nós sabemos que, para além deste episódio que conta, o Azimbo, o Humberto Carlos Benfica, teve um outro com um padre, em que se desentenderam. Sim. Partilhar. É verdade, eu já me esquecia dessa particularidade. Isso aconteceu durante um convívio. E era um padre português. Era um padre português, sim. Foi na igreja? Foi na igreja. Perante as massas, os populares, não é? Perdão, estávamos todos ali, porque para além da música, também fazia teatro. Fazia parte do teatro lá da vila de Chibuto. E pronto, já não me lembro concretamente porque passam muitos anos. Hoje tenho 77 anos de idade. Acho que nessa altura eu devia ter 11 anos ou 12, por aí, provavelmente. Qualquer coisa que teria acontecido ali e que não foi do agrado do padre, quando eu estou a passar, o padre me mandou um pontapé. Mandou-me um pontapé. Aquilo que o indivíduo pensa em fração de segundos, eu teria pensado numa reação da minha parte, de reagir para me defender, obviamente. Mas foi tão rápido, que o que eu estava a pensar? Quando ele me mandou um pontapé, aquilo que eu pensei foi pegar o pé dele. Eu podia ter feito isso e deixar o senhor no chão, mas pensando na represália, ato contínuo, não reagi. Aceitei o pontapé. E como deve imaginar, houve, de entre a rapaziada toda que estava ali, houve quem não gostasse e houve quem achasse graça. Então foi um misto, não é, nesse momento, de risadas, né, de pessoas que acharam engraçado e daqueles que não acharam isso engraçado. Entretanto, lembro-me que a seguir a esse ato não tinha mais condições de continuar na igreja e eu saí da igreja, vim embora. Há um outro episódio que chegou ao nosso conhecimento em que também um padre chega a imitar a sua forma de... Sim. Foi o mesmo padre? Teria sido o mesmo, sim, senhor. Teria sido o mesmo. Também na igreja? Na igreja, exatamente. Se nós naquela altura éramos crentes, igreja católica, que frequentávamos como é que se chama, como é que é designado isso, eu já não me lembro bem. Haviam orações. E não foi no mesmo dia?
Acho que já não foi no mesmo dia. A memória... Aquilo foi do nada, em plena missa, ele Sim, toca a caminhar. A memória já não me ajuda bastante, mas eu penso que teria sido, sei lá, o que é que teria visto em mim que não lhe tivesse agradado para proceder como ele procedeu. E como é que as pessoas ali presentes reagiram dessa vez? Igualmente como reagiram no dia que ele me deu um pontapé. Houve pessoas que não acharam graça nenhuma e houve aqueles que acharam graça. Não é? Exato. O Humberto Carlos Benfica, a propósito, não nasce com esta deficiência? Não. Isto foi... Quantos anos tinha quando adquiriu a deficiência? Acho que tinha 5 a 6 anos. 5 a 6 anos, por aí assim. E veio de uma doença? E sim, isto foi polio. Poliomielite? É poliomielite, exatamente. Já. Conta a minha mãe que nessa altura em que eu contraí a polio, aconteceu com muitas famílias. Já. Aconteceu com muitas famílias. Estava em Chibuto ou estava... Foi cá. Ainda cá, antes de conhecer Chibuto. É proclamada a independência nacional, passam-se neste 2025 50 anos. Na sua forma de ver, o que é que muda? É um bocado complexo me pronunciar nesse sentido, porque a independência, no seu sentido, volvidos alguns anos, deixou de ser a independência que hoje se registra, o que quando nós olhamos para trás, vemos, é a liberdade e o facto de você dizer que eu sou moçambicano, eu sou um cidadão moçambicano. O que naquela altura nós nem fazíamos ideia, nós considerávamos-nos portugueses, porque o bilhete de identidade dizia isso, etc, etc. Portanto, na minha opinião pessoal, a independência trouxe esta forma de estar, de saber que eu tenho minha identidade, sou moçambicano, etc, etc. Mas se formos a ver outros assuntos que têm a ver com o que é ser livre, a independência, há qualquer coisa que aqui falhou, que não está a acontecer, embora... por exemplo, os políticos falam toda hora, todos os dias. Mesmo hoje, antes de eu sair de casa, há aquele programa das 6 às 9, em que vão lá os políticos falar do que está bom e do que não está bom. O que é que está faltando? Por exemplo, o facto de a polícia... Neste caso concreto, eu diria, o facto da polícia de trânsito se limitar a ir para a estrada e a primeira coisa que tu faz é bater uma continência, pedir bilhete de identidade e o livrete do carro. Disse bilhete de identidade. Carta de condução e livrete do carro. Mas eu penso que um polícia de trânsito que se preze, tem muito mais para fazer na sua atividade do que ir para a estrada fazer essas perguntas, interromper na via pública as pessoas que estão a circular, vai pedir carta de condução. Porque se tu tens esses 2 documentos, que são os primários que ele faz pergunta, se tu tens, ele há de ir buscar outras coisas que não tem nada a ver. E depois tem um aspecto crítico também, que depois de fazer perguntas sobre esses 2 documentos, depois vai perguntar pelos seguros. Ok, tem ou não tem, tudo bem. Se tiver e achar que não há mais nada a perguntar... Também pode perguntar pela inspeção. Depois pergunta pela inspeção. Como é que faz? Tem cabimento fazer uma pergunta sobre a inspeção com as estradas que a gente tem? Tanto na urbe como no subúrbio. É igual. Como é que não tem cabimento uma pergunta dessas? Não é verdade?
E como se não fosse suficiente, não são todos. Mas há casos em que, ponto, visto não ter mais nada para perguntar, então paga um refresco. Isso não é ético para um agente da autoridade. Não é ético isso. Não é ético. E resolver o problema da polícia de trânsito, voltamos, portanto, a ter aquela independência com a qual sonhamos, ou ainda temos muito mais coisas por corrigir? Bom, vou ser franco e honesto. No cômputo geral, a minha opinião é de que o país regrediu bastante. O país regrediu, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Regrediu. Não faz sentido que, envolvidos 50 anos, ainda tenhamos problemas de água. Água em algumas localidades, em alguns bairros, etc, etc. Torneiras que abrem ou jorra água. Mas que há 1 ou 2, 3, 5 anos atrás jorrava água. Qualquer coisa que não está correto. Não faz sentido. Estou-me a lembrar aqui de uma passagem falando na agricultura. Há um tema criado por Fanimfo. Porque nós aqui, que eu me lembre, não precisávamos de comprar tomate, cebola, batata na África do Sul. Tudo era produzido aqui. Aqui mesmo, na entrada de Boane, no Umbeluze. Creio que se refere à música que fala de Chimate Chabuane. Chimate Chabuane, mamãe, ele dizia, eu não faço essa cozinha, mamãe. Música de Fanimfo, a falar daquelas potencialidades que nós tínhamos aqui. Hoje temos que ir até importar alho. Há qualquer coisa que não está bem. Desculpe-me a honestidade. Por exemplo, e no campo da música, como é que estamos, fruto da independência nacional? No campo da música, muita coisa melhorou. Principalmente nestes últimos tempos. Principalmente nestes últimos tempos. Estou a falar na música criada por vozes femininas, assim como por vozes masculinas. Nasceu uma geração muito importante, que é muito importante ressalvar estes jovens que estão aí na praça a cantar. As vozes femininas, então, não digo, e a cantar bem. O mais engraçado é que estão a cantar bem, não é? Embora a maior parte deles estejam na música de forma empírica, não frequentando nenhuma escola, etc, etc. Mas estão-se a posicionar bem. Tá? Apesar de que há muito pouca aposta na música genuinamente moçambicana. Há muito pouca aposta. Aquela música que nós consideramos-la como genuinamente moçambicana. Aquela música que não se deixa confundir com nenhuma outra do outro país. Porque agora vejamos. Quando a gente ouve música da África do Sul, não temos dúvidas nenhumas de dizer que esta música é música sul-africana. Ouvimos música cabo-verdiana, não temos dúvidas nenhumas. Ouvimos música portuguesa, então já nem falo. Todos nós sabemos, isto é fado, é música portuguesa. Isto é cabo-verdiano, é morna. Ok? Agora, no nosso caso, há momentos em que nos confundimos. Isso é música angolana. Outros até juram categoricamente que é música angolana, não sei o que, mas não é angolana. Mas por que não aposta na música moçambicana? Essa é que é uma grande pergunta. Essa é que é uma grande pergunta. Eu penso que o Ministério devia se levantar ou devia se aproximar e traçar
e traçar leis, como aconteceu no Zaire, por exemplo. A música zairota é conhecida em toda parte do mundo, não é? E não é mais velha que a música moçambicana. Mas porquê? Houve dirigentes, houve pessoas que apostaram, acompanharam e fizeram com que a música fosse exportada, não é? Para outros cantos do mundo, e deu no que deu. Ainda ontem vi uma informação na televisão, com imagens e tudo, de figuras japonesas, se não me engano, ou chinesas, a dançarem o kuduro. O kuduro é um estilo de dança que nasceu há uns 10, 15 anos, mas, no entanto, já aparece gente interessada em aprender o que é o kuduro e, consequentemente, levar o kuduro para além fronteira. Fiquei, digamos assim, fiquei burro, passa a expressão. Fiquei burro, olha para isto. Então, a música angolana, por exemplo, é um outro exemplo. Ela é devidamente exportada e devidamente acuidada, porque ela é falada na Europa. A gente está aqui, pode não ter conhecimento, mas aí fora do mundo, ok? No mundo afora, há academias de dança. Mas aqui também temos a ECA. Mas está numa fase embrionária. Eu diria que está numa fase embrionária, porque ainda bem que está numa fase embrionária, porque isso é sinal de que já está a acontecer alguma coisa. Já. Mas estamos a falar aqui de aspectos que já deveriam ter acontecido há muito mais tempo. Por exemplo, a Companhia Nacional de Canto e Dança. Há quantos anos existe? Desde a independência. Não é verdade? Mas a Companhia Nacional de Canto e Dança limitou-se apenas a exibir, a fazer exibições nas galas, etc, etc. Mas nunca foi questionada a potencialidade daqueles jovens que criaram ou que pertenciam na Companhia Nacional. Agora é que se vê alguns focos, temos alguns coreógrafos que nasceram da Companhia Nacional do Canto e Dança, que aparecem aqui, ali e acolá. Isso já deveria ter acontecido com mais contundência, não é? Do que apenas exibir na gala disto, na gala daquilo, etc, etc. Ou a música moçambicana não vende? A música moçambicana, desculpa a expressão, mas essa para mim é uma ladainha. Essa ladainha já vem há muito tempo. Primeiro eram os DJs. Primeiro eram os próprios DJs que diziam, essa música não tem qualidade. Primeiramente diziam que não tem qualidade. Estou a falar de há uns 20 anos atrás, se não me engano. Diziam que não tem qualidade. Como não tem qualidade? Ok. Felizmente, isso pertence hoje ao passado. Já ninguém aparece a dizer que não tem qualidade. Mas o que está a acontecer? As políticas de radiodifusão precisam de ser revistas. Há países, não sei hoje, mas que ditaram no passado, que aqui, neste país, 80% ou 85% da radiodifusão é música nacional. O resto que sobra pode tocar rock and roll, pode tocar fado, pode tocar o que você quiser. Mas 85% aqui é música nacional. Ponto e basta. Perdão. E as pessoas cumpriam. Por outro lado, com esse posicionamento, o que acontecia? O país ganhava. O país ganhava. O povo levantava as mãos para a sua própria cultura. Ganhava noção o que é ser moçambicano. Então, estas políticas de radiodifusão que não acontecem fazem com que se marginalize a nossa música. Então, a nossa música fica marginalizada. É como se estivesse a fazer favor. Houve um pequeno episódio que nós até fizemos durante muito tempo,
crítica, em que era comum você ouvir um locutor de rádio a dizer pois é, ou a partir de agora vamos apresentar um programa de música moçambicana. Como é que você está a apresentar um programa de música moçambicana assim, a rádio moçambicana? O que faz sentido é você dizer vamos apresentar música norte-americana, ou vamos apresentar música de Portugal ou de Cabo Verde, etc, etc. Porque a música moçambicana é fundamental, que sustenta todas as radiodifusões daquela estação. Não pode ter um programa para você tocar música moçambicana. Não, está errado. A velha guarda não terá alguma culpa aqui na transição para novas gerações, para as coisas ficarem como estão hoje? Não, a velha guarda não tem nada, não tem culpa nenhuma. Porque se for a acompanhar música que ainda é veiculada pela velha guarda, é aquela. É aquela. Agora, nós podemos pecar talvez por ter parado no tempo, não modernizarmos, ok? A música que a gente faz, e só continuamos fiéis à nossa raiz. Talvez a culpa seja essa, ok? Porque eu, quando faço a minha música, eu não quero que a minha música seja confundida com a música da Suazilândia ou da África do Sul. Quero que seja vista como tal, a música de Moçambique. Talvez seja essa a nossa culpa. Portanto, há problemas sérios naquilo que são as políticas inerentes à área da música. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É daí que digo que o Ministério da Cultura devia se aproximar e viver as coisas de perto e encontrar respostas. Ok? E se achar que sozinhos não conseguem nada, vamos buscar pessoas que têm um testemunho. Vamos fazer consultas, etc, etc. É isto que é necessário fazer. Mas se, por exemplo, se adotar leis que estabelecem percentagens para a música moçambicana, vocês não se vão, portanto, manifestar contra, alegando uma eventual censura? Antes, pelo contrário. Na minha pobre opinião, acho que a censura faz muita falta. Faz falta? Muita falta. Muita falta por quê? Vou-lhe colocar um exemplo. Por exemplo, por falta de censura, é normal hoje ouvir a Rádio Nacional, onde eu estou sentado com os meus familiares, meus sobrinhos, meus filhos, etc, etc, aparecer um artista a cantar obscenidades, a ofender a moral pública, na própria televisão. O que é isso? O que é isso? Coisa que o indivíduo não via. Nem era permitido isso acontecer, porque você, para ser locutor de rádio e falar para o público, você passava por uma reciclagem, ok? Passava por uma reciclagem para saber, para apurar o seu português. Você fala bem ou não? Entende? Hoje é muito normal ouvir um jornalista que fala este pão está muito caro. O que é isso? No lugar de colocar 2 R's, onde é necessário colocar 2 R's, coloca 1. E no lugar onde deve colocar 1, coloca 2. E é jornalista. Em plena televisão, na câmara de televisão, assim. A pontapear o português. Antigamente não era assim. Se bem que essas exigências eram interpretadas, em alguns casos, como cortar oportunidades, discriminação, etc, etc. Mas não era discriminação nenhuma. Não era discriminação nenhuma. Era exigência. Para você falar para a nação, você tem que falar corretamente o português. O Azim Humberto Carlos Benfica, como é que nestes 50 anos da independência nacional viu a projeção da música moçambicana além fronteiras? Foi muito pobre. Foi muito pobre. Foi muito pobre. Não se equipara àqueles tempos em que tinha uma grande aceitação, por exemplo, a nível daqui da África do Sul. Sim. Foi muito pobre. Foi muito pobre e até hoje continua sendo pobre, porque nada mudou nesse sentido, não é? As pessoas que deveriam
deveriam fazer uma pequena aproximação ou apoiar. Não o fazem. Quem faz isso? Mas os angolanos já não. Os angolanos fazem. Quando não fazem diretamente, pelo menos o Presidente da República, o Estado, pelo menos o Estado apoia o promotor. Leva isto. Divulga a nossa cultura. E acontece. Mobutu Sese Seko, a música Zairota, foi assim que aconteceu. O Mobutu investia. Quando a gente fala de investir, nós estamos a dizer aparecer pessoalmente, não é fazer o investimento. Mas através dos homens da cultura, os homens do entretenimento, etc, etc. Devidamente indicados, não é? Apoia. Faz isto, faz aquilo, etc, etc. Não deixe cair a nossa bandeira. Não deixe cair a nossa bandeira. É isso que é preciso fazer. A música foi um instrumento, uma arma de combate enquanto Moçambique lutou pela conquista da independência. Isso se viu mesmo antes da proclamação da independência, embora com uma certa timidez. E quando é proclamada a independência, a música foi igualmente chamada a cumprir vários processos extremamente complexos para o bem do país. Sim, senhor. Humberto chegou a cantar Eduardo Mondlane, só para trazer senhor. aqui um exemplo. E hoje, em que Moçambique está a braço com muitas adversidades, já não vemos isso. O que está acontecendo? Yeah. É verdade. É verdade. Eu lembro-me que, de facto, testemunhei essa mudança, esse grande boom em que todo mundo queria ser músico. Naquela época, todo mundo queria ser músico e se cantava música revolucionária. Surgiram muitos grupos musicais, um dos quais era aquele coral de Chilembene, Obadias. Surgiram os irmãos Matine, Willy Aníbal, só para citar alguns exemplos. Hoje já não ouves o Willy Aníbal, não ouves o Obadias. Salvo uma e outra vez alguém se lembra, um locutor se lembra de colocar a música do Obadias só para recordar. Essas manifestações espontâneas que aconteceram nessa época, passado algum tempo, foram perdendo o encanto, foram perdendo o interesse, e as pessoas, os próprios músicos, até lembro-me da debandada que houve aqui em 76, 74. Porque também haviam jornalistas que exageravam na sua forma de análise, de escrita. Eu lembro-me de uma crítica na revista Tempo, a criticar o João Paulo pela forma de vestir, calças apertadas, com botas por aqui, etc, etc. Até o próprio presidente Samora fazia críticas exageradas nesse sentido. Eu lembro-me de um discurso dele em que dizia: por estar vestido como estava, e dizer: olha este está, da forma como está vestido, está com a cabeça, está com o corpo em Moçambique, mas com a cabeça nos Estados Unidos. Opa, essas críticas eram exageradas de algum modo, né? Eram exageradas que desencorajavam, porque temos que entender que uma pessoa é como ela é, não é? O indivíduo pode pintar o cabelo, como acontece com vários homens da cultura. Põe um brinco aqui, pode ser um brinco discreto, como pode ser um brinco grande, mas pronto, é a forma dele de se manifestar na vida, não é verdade? Então, há momentos em que, quando a gente faz a crítica,
temos que saber nos conter. Mas foi o presidente Samora Machel que, Foi, sim, só senhor. para trazer um exemplo aqui, que apelidou de forma carinhosa os goroanos, os bons rapazes. Os bons rapazes, exatamente. Sim, ele tinha um lado bom de admirá-lo e em alguns bom, vamos acreditar que ele também era um ser humano, né? Que podia ter as suas fraquezas, os seus erros, não é verdade? Mas temos que nos lembrar de que cada crítica tem um resultado que pode ser nefasto como pode ser benéfico. Como se diz? Pode ser prejudicial. Pode ser prejudicial como pode ser coisa. Então, são dessas coisas que, no fim de contas, o que é que aconteceu? Estava a perder o fio da meada. O que aconteceu? Com essas críticas todas, fez com que grande parte de músicos naquela altura tivessem deixado Moçambique. Mas essa tendência de muitos músicos deixarem Moçambique não terá resultado da época de fome pela qual Moçambique passou nestes 50 anos? Porque é mais ou menos nessa altura em que se dá a saída de muitos músicos de Moçambique para o estrangeiro. A fome pode ter carências. A fome e carência podem ter contribuído significativamente, mas também alguns alinhamentos não eram bem-vindos. Não eram bem-vindos. Desculpa uma franqueza, mas eu estou a falar de coisas que eu vivi aqui, pessoalmente. Ninguém me contou, eu acompanhei tudo. Então, é evidente que havia fome, de todo o aspecto. Fome de coisa de géneros alimentícios, assim como de vestuário. Eu lembro quando eu vinha do Zimbábue, fazíamos isso uma vez por ano, chamávamos a Semana de Solidariedade com o Zimbábue. Quando vinha do Zimbábue, vinha vestido com roupa que aqui não se via em lado nenhum, sapatos, etc, etc. Alguns amigos me pediam para vender, vende-me lá isso, para que a gente não tem, tá, não sei quantos. Então, isso pode ter deixado algumas sequelas Nessa negativas. altura dinheiro não faltava, hoje falta dinheiro. Diga? Nessa altura dinheiro não faltava. Quase. Sim, não faltava hoje dinheiro. Falta dinheiro. É verdade. Faltava como gastar aquele dinheiro, é verdade. Sim, Humberto, o nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Quais são os grandes desafios que identifica para os próximos 50 anos? Para os próximos 50 anos, eu talvez já não deva cá estar, mas não posso de deixar, como a gente nunca sabe qual é o nosso dia, posso imaginar. O meu sonho, ou a minha perspectiva, era ver o meu país à semelhança de outros países, bem desenvolvido. Eu há pouco tempo vim do Japão. Fui convidado para uma exibição na Expo. Fui eu, mas alguns colegas. Aquilo que eu pude ver lá, eu fiquei de boca aberta. No setor de estradas, você tira os chapéus. Você vê uma ponte que vai para ali, uma ponte que vai para ali, não sei o que é. Hã? Não sente trepidação no carro. O carro parece tanta num tapete. Olhei para aquilo ali, eu disse cá com os meus botões. Está aqui. O chamado primeiro mundo. Está aqui. O que é que nos custa a nós também? Não digo em 50 anos termos todas as províncias do país como um tapete, mas uma boa parte significativa em condições. Pelo menos as artérias principais. Olha a vinda de Moçambique, é uma lástima. Não é? Então eu gostaria de ver o meu país à semelhança desses países, ou mais ou menos, com mostras de que algo está-se a fazer para o bem. Por exemplo, as estradas chamadas terciárias. Lembro-me eu no passado que as estradas terciárias havia um trator de terraplanagem
trator, ou era da administração, da Câmara Municipal, qualquer coisa assim. Uma vez por mês, passava por aquelas artérias, a alisar a estrada, a minimizar o piso, etc, etc. Sou da opinião de que a direção de estradas, a terra não se compra. Essas estradas terciárias deveriam ser potenciadas com terra batida, como era antigamente. E nós andávamos. Eu lembro que eu vinha de Chibuto para aqui, para Lourenço Marques. A estrada não era asfaltada, 200 e tal quilómetros. A estrada não era asfaltada. E andava-se bem. Andava-se bem. Potenciar as terciárias, só com areia. Passar o trator, passar o cilindro, minimizar, dar mostras de que, opa, não temos para fazer melhor, mas estamos a fazer alguma coisa. É isso que eu gostaria nos próximos 50 anos, que Moçambique fosse, pelo menos no mínimo, mostrar que está-se a fazer alguma coisa. De jeito. Muito obrigado pelas suas reflexões, Humberto Carlos Benfica, ou simplesmente o Azimbo. Certo. Neste espaço destinado a refletirmos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, tivemos como convidado hoje o músico, o Azimbo, ou Humberto Carlos Benfica. Obrigado pela preferência e fique bem.